Boa noite, tudo bom com vocês? É bom mesmo, que eu sou mineiro, tenho que honrar a minha terra, tá bom? Gente, o pastor me convidou para pregar para vocês hoje e é um desafio para mim pregar para vocês, porque no seminário a gente está sempre pregando, né? Sempre treinando isso, mas pregar para as pessoas que nos acolheram, às vezes é uma emoção muito grande. Então, vou pedir perdão por duas coisas. Primeiro, que eu estou gripado, então, se eu começar a tossir aqui, vocês não ligam, não. Segundo, se eu começar a chorar aqui, vocês também não ligam, não, tá bom? Que é emoção mesmo. Então, hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre a esperança. Porque a gente está no início do ano. Ainda é fevereiro, a gente está começando o ano. E quando vira o ano, a gente começa a fazer promessas ou resoluções sobre aquilo que a gente quer que aconteça no ano de 2020. Algumas pessoas prometem que vão na academia todos os dias. Outras pessoas que estão na faculdade, na escola, prometem que esse ano vão passar em tudo sem pegar recuperação em nada. Algumas pessoas ficam sonhando que, não, em 2020 a minha promoção vai chegar. E a gente vai construindo isso, mas às vezes eu fico pensando, por que as nossas esperanças nunca, a maioria das vezes, na verdade, não dão certo? Por que a gente coloca o nosso coração em alguma coisa ou em alguém e muitas vezes não dá certo? Não acontece da forma como a gente planejava. E eu fico pensando, será que em 2020 o ano vai ser melhor do que foi o ano passado? Será que em 2020 vai acontecer menos tragédias do que aconteceu no ano passado? Relembre comigo algumas imagens chocantes que abalaram todo mundo, abalaram o nosso Brasil. Essa imagem aqui desse menininho que sofreu na guerra. Nós temos ali a cidade de Brumadinho, onde a barragem se rompeu e é considerada uma das maiores tragédias do mundo. Nós temos outras imagens da guerra da Síria, que abalou todo o mundo também. Nós temos incêndio. Esse incêndio aqui é do CT do Flamengo, se vocês se lembram do que aconteceu com aqueles jovens. E eu fico lembrando isso, eu fico pensando, será que 2020 vai ser diferente? Será que 2020 vai ter menos tragédias? E eu estava um pouco enganado, porque no terceiro dia de janeiro, chega a notícia para mim da BBC News, de que o Donald Trump resolveu mandar matar o general lá do Irã, um dos mais importantes do Irã. E o Irã agora está com vingança e quer atacar os Estados Unidos de volta. E eu fiquei pensando, a gente está no terceiro dia do ano e já estamos pensando na Terceira Guerra Mundial. E 2 semanas depois eu ainda recebo outra notícia de que a floresta da Austrália foi incendiada. E mataram milhares de animais, destruíram casas ao redor. E eu fico pensando, no meio disso tudo, onde que está Deus? Onde Deus está em meio ao meu sofrimento? Porque isso são tragédias grandes que aconteceram, mas talvez aconteceram tragédias também na sua vida durante o ano. Talvez aconteceu coisas que você não planejava, talvez não aconteceu coisas que você planejava. E você pode ficar pensando, onde que está Deus no meio disso tudo? Será que Ele me abandonou? Será que Ele se esqueceu de mim? Será que por um momento Ele virou as costas e não reparou que algo ruim estava acontecendo comigo? Onde eu posso colocar então a minha esperança? E pensando nisso, eu quero que você leia comigo o livro de Lamentações, capítulo 3. Nós vamos ler os versos 19 a 24. Eu peguei uma tradução aqui, não sei se é igual à sua, se vocês quiserem acompanhar comigo. Assim diz a palavra do Senhor: como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Lembro-me sempre desses dias terríveis enquanto lamento a minha perda. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis, grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele.
Que bênção essa palavra é para nós. E a primeira coisa que eu quero que vocês entendam desse texto é que o povo de Judá estava sofrendo. Imagine comigo que você é um dos judeus daquela época, você está tranquilamente na sua casa, jantando com a sua família, bate na porta um general do exército. Você abre a porta, ele entrega para você uma carta com o selo real. Você já pega aquela carta tremendo assim, seu rosto começa a suar quando você lê as primeiras notícias da carta que dizia: Judá está em guerra. E não só isso, Judá está em guerra contra o povo da Babilônia, que, para você pode saber, era a potência mundial daquela época. Mas aquelas pessoas, elas ficaram sofrendo porque elas olhavam para essa situação e elas conseguiram perceber de que isso estava acontecendo por falha deles mesmos, porque eles haviam abandonado o Senhor. Eles saem na rua, olham para o rosto das pessoas e conseguem ver a angústia e o sofrimento no rosto de cada um, porque eles sabiam que eles haviam errado contra o Senhor, eles sabiam que eles tinham pecado. E olhando para essa aflição, eles percebem: nós estamos sozinhos então, porque nós abandonamos o Senhor. Ele fez uma aliança conosco, Ele prometeu estar do nosso lado, mas nós abandonamos a Ele. E agora chega o momento de você ir para a guerra. Você chega na guerra, você passa por tudo aquilo, e você, como um dos judeus, você é um dos únicos sobreviventes. Mas você perdeu seus familiares, perdeu seus amigos, o templo foi destruído, os reis foram mortos, e você, que está vivo ainda, foi levado para o exílio. Você agora está em cativeiro, você é escravo do povo inimigo. Como que está o coração daquelas pessoas? Eu quero hoje que vocês tentam sentir o que aqueles judeus estavam sentindo naquele momento. O sofrimento estava batendo na porta, a morte estava ao redor. Já não tinha mais esperança. E acredito eu que a única coisa que passava na mente deles naquele momento era: onde está o meu Deus? Será que Ele nos abandonou? Será que Ele se esqueceu de nós? E é sobre isso que Jeremias está escrevendo. Jeremias, quando ele escreve esse texto, ele está olhando para toda a angústia do povo, para tudo aquilo que eles estavam passando, e ele começa a perceber que isso é por causa da idolatria no coração deles. Ele começa a perceber de que tudo que estava acontecendo na vida deles era porque eles tinham pecado contra o Senhor. Deus tinha feito uma aliança com eles, em Deuteronômio 28. Olha, se vocês me obedecerem e forem fiéis a mim, eu te abençoarei. Mas se vocês forem fiéis a mim e me desobedecerem, eu te amaldiçoarei. E eles tinham abandonado o Senhor. Vários e vários profetas já tinham pregado contra Judá, tentando alertar eles para eles voltarem para o Senhor. Mas eles não deram ouvidos. E chegando aí, então, o momento da guerra, eles perdem a guerra e eles são levados para o exílio. E a grande pergunta que surge na cabeça deles é: onde está o meu Deus? Será que Ele se esqueceu do seu povo? Será que Ele nos abandonou? Muitos judeus podem até ter pensado: talvez o meu Deus não é mais forte que o Deus da Babilônia. Mas Jeremias, ele vai escrever o seguinte, que na verdade foi o próprio Deus de Judá que causou isso ao seu povo. Foi o próprio Senhor que causou isso a eles. E eles ficam deixados na escuridão, sozinhos, sofrendo. Não havia mais esperança. Mas essa aflição desse povo não se diferencia muito do que nós sofremos hoje. Não é muito diferente do que nós passamos hoje. Porque hoje nós também sofremos. Hoje nós também passamos por muitas tragédias na sua vida. Por exemplo, quando eu estava no hospital, eu pedi conselho para um amigo meu. Um conselho sobre a vida, sobre como eu deveria me portar no meio das tragédias, no meio de todo o sofrimento que acontece no mundo. E eu perguntei para ele: e aí, o que eu faço? Ele virou para mim e falou assim: Iago, quando você passar por isso, só lembra de uma coisa. Primeiro, você nasceu no pecado. Então, se está acontecendo isso tudo, a culpa é sua, porque você pecou.
Mas segundo, ore confiando em Deus. Ore confiando de que Ele é o dono do universo. Ele é o que sabe de todas as coisas. Talvez você não sabe o motivo pelo qual você está passando por isso, mas Ele sabe de todas as coisas, porque Ele é o dono da história. Sabe por que Ele me deu esse conselho? Porque quando eu estava no hospital, uma mulher veio para mim e falou assim: Iago, vamos aí revelar o seu pecado oculto. Ou está com você ou está com a sua família, porque alguém pecou para você estar passando por isso. Que absurdo, né? E eu, muito entristecido, acreditando nela, tive que perguntar para alguém: será mesmo? Será que por um momento Deus me abandonou? Será que Ele se esqueceu de mim? Será que Ele virou as costas por um momento e eu fui parar no hospital? Mas não. Nós não sabemos, muitas vezes, o motivo pelo qual nós passamos por essas coisas. Nós só sabemos que passamos. Mas essas aflições vão produzir em nós perseverança. E talvez agora nós não entendemos o propósito, mas no final nós vamos entender. E hoje nós sofremos. Mas não só isso, talvez hoje você está passando por um momento de sofrimento na sua vida. Talvez você olhe para o seu casamento e o seu casamento está destruído. A sua mulher não quer ficar mais perto de você, o seu marido não quer ficar mais perto de você. Seus filhos abandonaram o Senhor e você está se sentindo culpado. Porque seus filhos abandonaram. Seus filhos não te obedecem. Você olha para o Brasil e você já não enxerga esperança mais. No olho de cada pessoa você vê a tristeza em ver esse país morrendo. Você não consegue ter esperança mais. Porque talvez hoje tem pessoas falando mal de você. Ou talvez tem pessoas falando maus testemunhos contra a sua vida. Talvez algum parente seu recebeu um diagnóstico terrível e você está com medo de perdê-lo. Eu não sei o motivo pelo qual talvez você está sofrendo hoje, mas eu sei que existe esperança. Que existe esperança, porque nós vivemos num mundo sofrido. A gente vê casamentos se desfazendo, a gente vê a igreja roubando do próprio povo, a gente vê o nosso próprio país sendo corrompido por causa do pecado. E a gente olha para isso tudo e a gente não consegue mais ter esperança. A gente olha para os nossos amigos, talvez pessoas que a gente achava que poderia confiar, mas eles acabam deixando a gente para trás. A gente não sabe em quem confiar. Mas você sabe qual que é o grande problema disso? É porque muitas vezes nós colocamos a culpa em Deus. É porque muitas vezes a idolatria tomou conta do nosso coração. A gente colocou tantas coisas no lugar de Deus. Às vezes você está confiando na sua saúde, você está confiando que a sua família é perfeita, está confiando que a sua igreja é perfeita. E você tem colocado tudo isso em primeiro lugar. E você tem colocado Deus de lado. Você acha que tudo depende de você. Você acha que sua família não sobreviveria se não fosse você. Você acha que a sua igreja não seria a mesma se não fosse você. Isso tudo é idolatria. Às vezes a gente pensa, por que será que Deus me abandonou? Mas pensa o seguinte, por que você que abandonou a Deus? Isso estava acontecendo com o povo de Judá. Eles estavam pensando, por que será que Deus me abandonou? Por que Ele esqueceu de mim? Mas na verdade foi o contrário, foram eles que esqueceram do Senhor. Foram eles que abandonaram o Senhor. E eu quero que você pense nisso hoje, porque talvez o grande problema seja em quem nós estamos colocando a culpa. Talvez nós estamos nos achando inocentes, quando não somos. Ou talvez nós estamos tentando colocar a culpa em alguém, ou até no próprio Deus.
mas a culpa não é dele. Ele não é o autor do pecado. Você precisa pensar em onde você está colocando seus olhos. Onde você está depositando a sua esperança. Eu não sei o que vocês estão passando hoje. Mas eu sei que talvez vocês estão sofrendo porque você está colocando a sua esperança na pessoa errada. Porque os seus amigos, um dia ou outro eles podem te abandonar. A sua família, uma hora ou outra ela pode te abandonar. O seu trabalho, uma hora ou outra você pode receber uma carta de demissão. Tudo pode acontecer. Você confia na sua saúde, uma hora ou outra você pode receber um diagnóstico. Mas pode parecer muito tenebroso o que eu estou falando, né? Calma, ainda há esperança. Sabe por quê? Porque quando a gente continua lendo os versículos, o autor do texto, ele fala assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Bom é o para a alma que o busca. Ou seja, Deus é a única esperança de Judá. Em meio ao sofrimento, em meio à dor, Deus é a única esperança de Judá. Deus é a única pessoa que eles podem confiar, que eles podem depositar totalmente a sua esperança. Agora, uma coisa que vocês não perceberam. No livro de Lamentações nós temos 5 capítulos. Essa parte está no capítulo 3. É bem no centro, certo? Talvez é porque o autor queria dizer que a misericórdia do Senhor é a coisa mais importante a você saber sobre Deus. Porque ele colocou bem no centro do livro. Consegue perceber isso? Porque a misericórdia, a bondade, a fidelidade, o amor de Deus é a coisa mais importante para você saber sobre Deus. Que em meio à dor e ao sofrimento que Judá está passando, a misericórdia do Senhor, a bondade dEle, o amor dEle é derramado sobre o povo. Você consegue perceber isso? É tão maravilhoso isso, que às vezes a gente vai olhando no texto e debruçando sobre ele, a gente começa a perceber que até algumas palavras nos chamam a atenção. Por exemplo, a palavra esperança, que está no texto. Esperarei nele. Às vezes nós depositamos a nossa esperança em alguma coisa, mas sempre resta uma dúvida, se isso está certo ou não. Mas essa esperança aqui desse texto é uma esperança de certeza. É algo que é plenamente confiável. Deus, Ele é essa esperança. Por que Deus é a única esperança de Judá? Porque Ele é a única pessoa que você pode confiar plenamente. Ele é a única pessoa que não vai falhar com você. Ele é a única pessoa que te prometeu e vai cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. É por isso que você pode confiar nele. Deus é a única esperança de Judá. E trazendo isso tudo à memória, o autor do texto ele fala assim: eu quero que o meu coração sinta de novo o que é ter esperança. Eu quero que o Senhor traga à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Porque, como eu falei para vocês, eles estavam perdidos, estavam acabados, sem esperança alguma, na escuridão completa. E aí o autor coloca: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E eu quero hoje que você traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Porque eu quero que você lembre aquilo que Deus é e aquilo que Ele já fez na sua vida. Mas principalmente, eu quero que você traga na sua memória aquele que mais sofreu no mundo. Aquele que veio à terra para sofrer as nossas dores. Eu quero que você relembre agora aquele que foi rejeitado pelo seu próprio povo, que os seus amigos o negaram, que o seu povo o prendeu numa cruz. E sabe por quê?
porque Ele fez isso tudo por amor a você. É isso que pode te dar esperança. Sabe por quê? Porque você não merecia. Nós, na verdade, merecíamos ser consumidos. Era isso que nós merecemos. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e graça, enviou Jesus Cristo para morrer por nós, a nossa dor, a nossa morte, para que nós pudéssemos ter vida e esperança. É por isso que Ele morreu. Ele morreu para que você pudesse ter a possibilidade de um dia morar num mundo sem dor e sem sofrimento, sem lágrimas, sem luto. É por isso que Jesus morreu por você. Jesus é a sua única esperança. Deus é a sua única esperança. Eu quero que quando você passar por um momento de dificuldade, de sofrimento na sua vida, lembre-se, Deus é a minha única esperança. Deus é a sua única esperança. Sabe por quê? No ano de 2014, muitos aqui já conhecem a minha história, mas muitos não. No ano de 2014, eu achava que estava tudo certo. Terceiro ano da faculdade, pronto para entrar em Direito na Universidade Federal de Uberlândia, sendo um dos melhores alunos da turma, sendo líder dos adolescentes na igreja, indo todos os dias na EBD, no domingo à noite. Até na quarta-feira eu ia, que na minha igreja tinha estudo bíblico. E eu pensava que estava tudo certo. Até que eu comecei a ficar cansado, tinha muitas dores de cabeça, eu estudava de manhã, de tarde, à noite, e eu pensei, deve ser normal, né? Mas vou fazer um exame só para garantir. E quando eu fiz o exame, chegou a notícia para mim de que eu estava com leucemia, que é um câncer que dá no sangue. E algumas pessoas olham para mim e às vezes nem parece que eu tive isso. Mas quando eu recebi a notícia, eu fiquei pensando, Deus, eu fiz tudo certo. Eu ia todos os dias possíveis na igreja. Meus amigos até me zoavam, porque eu queria ser o certinho, eu não queria sair com eles para fazer os treinos. E isso veio acontecer comigo, eu não conseguia entender por que eu estava passando por aquilo. E num dos momentos que mais me marcou nisso foi quando eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, vamos parar com esse negócio. A gente não precisa continuar com isso, não. Meu pai chegou a perder mais de 10 quilos. A minha mãe engordou os 10 dele, tadinha. Todo mundo na nossa família sofrendo. Meu irmão, que também era um dos melhores da turma, teve que trancar o seminário, inclusive, 2 pastores na família, misericórdia. E eu falei, mãe, vamos parar com isso. A gente já está sofrendo demais. A gente não precisa disso, não. Corta esse negócio, pega o dinheiro que você está gastando, mais de 100 mil para pagar isso, vamos viajar o mundo inteiro aí, é isso mesmo. Eu já não tenho esperança disso que vai dar certo, não. Por que isso foi acontecer comigo? Chega, eu não quero mais fazer. Isso aqui é demais para mim, não aguento. Eu falei para ela, eu não tenho forças mais não. Chega. Não quero continuar. Naquele momento eu tinha perdido minha total esperança. E eu conto isso para vocês porque, hoje eu estou aqui pregando para vocês, né? Deve ser porque ainda existe uma esperança. E eu não sei como, não sei te explicar como, mas Deus renovou minhas forças, me deu alegria, eu continuei, eu terminei todo o tratamento, e já tem 5 anos isso, e eu estou aqui pregando para vocês.
Se você quer uma prova viva de que Deus, Ele é todo poderoso e Ele existe, eu estou aqui para te provar isso. Porque tem coisas que aconteceu naquele hospital que nem a medicina explica. Você quer ter esperança de alguma coisa? Tem esperança somente em Deus. Não confie em outra coisa não, meu irmão. Deus é a sua única esperança. Se está passando por algum problema na sua família, com seus filhos, está passando algum problema no seu trabalho, confie em Deus, deposite sobre Ele a sua esperança. Porque Ele vai responder a sua oração. Ele te prometeu isso. Ele te prometeu que Ele estaria do seu lado todos os dias. Confie nele. E você tem uma coisa, disso tudo que eu falei hoje, que eu quero que vocês guardem. É que no momento da sua aflição, a sua única esperança é Jesus Cristo, morto, ressurreto. Sabe por quê? Porque isso aqui tudo um dia vai passar, sabe? E vai chegar uma hora que a gente vai estar nos novos céus, na nova terra, e não haverá mais sofrimento, não haverá mais choro, não haverá mais doença, e tudo que vai restar é paz e alegria. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Sabe, não deixe as idolatrias tomar conta do seu coração, não. Não deixa você colocar Deus de lado, colocar outras coisas no lugar de Deus, e cada vez mais apagando a sua esperança. Deixa não. Coloque sua esperança em Deus, confie nele, e descanse o seu coração em Deus. Amém?